Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos aqui a mais uma aula, à nossa 22ª aula aqui do método do terapeuta de topo, que tem aqui a ver essencialmente com a oficina do terapeuta, que tem a ver com morte e transformação, energia de escorpião, crescimento interno através da aceitação da morte enquanto um processo de ressurreição e transformação das nossas próprias energias. Aqui vamos nos focar hoje no objetivo do exercício terapêutico. Falámos de exercício terapêutico na aula passada, demos uma série de indicações de como é que vocês podem construir o vosso próprio exercício terapêutico e como é que podem trabalhar nele, mas hoje não vamos estar tão focados acerca do exercício terapêutico em si, da forma como é que o estruturamos e o construímos dentro de nós e das nossas próprias ferramentas, que já percebemos que são essencialmente de psicanálise, de psicologia, também de terapia de casal e fundamentalmente de programação neurolinguística, mas pegando nessa bagagem toda que temos de ferramentas e de estruturas que nós podemos trabalhar dentro de nós, hoje queria essencialmente aqui fazer um ponto de reflexão acerca de qual é que é o objetivo do exercício terapêutico. No fundo, para que é que estamos a fazer isto? Para que é que estamos aqui a pegar no exercício terapêutico e a trabalharmos neste sentido? Então acho que é importante aqui desenvolver respeito pela individualidade do parceiro, como aspecto aqui decisivo, explorar o autoconhecimento e a consciência corporal e praticar uma comunicação emocional e sensorial nas relações íntimas. Ou seja, estes três objetivos são objetivos que nós devemos desenvolver ou que devem estar no horizonte daquilo que é um bom exercício terapêutico, ou seja, o exercício terapêutico deve complementar aqui a capacidade de desenvolver respeito, e respeito não é só o respeito, o autorrespeito, é também o heterorrespeito, o respeito que têm por nós, a forma como nos respeitam e como nos aceitam, digamos assim, na nossa individualidade e naquilo que é a nossa autenticidade, e não apenas o ego ou a projeção da imagem, e isto faz-se pela individualidade do parceiro e pela nossa própria individualidade. Explorar o autoconhecimento e a consciência corporal no ato sexual, isto é absolutamente essencial, e praticar uma comunicação emocional e sensorial nas relações íntimas, mais do que verbalizar, falar, é tocar, é usar o elemento sinestésico para chegarmos àquilo que queremos exprimir e expressar e tocar o outro, de alguma forma a partir da nossa própria interioridade e limitações intrapsíquicas que são transmitidas por meio do tato e do contacto físico que temos com o nosso parceiro. Portanto, trabalhar aqui a este nível acaba por se tornar um elemento muito decisivo aqui no objetivo do exercício terapêutico. Tocar de forma correta, e este aspecto é muito importante, e aqui temos o símbolo de Plutão, de alguma maneira, não é? Antes de que a destruição, não é? No fundo, esta ideia de bomba atómica, de destruição, de plutónio. Então, antes de tocar o outro, é necessário saber tocar em si mesmo com respeito. E tocar-se não é propriamente masturbar-se, não é disso que se trata. É de saber cuidar, de saber tocar, de se sentir bem, de ter sensualidade, mais do que experienciar, digamos, a libertação de endorfinas, dopamina, serotonina, que obviamente acontece com o ato sexual. Aqui o importante, e encontramos aí uma forma de suprimento emocional, muitas vezes, a partir da libertação dessas substâncias psicoativas, e não deve ser esse o objetivo fundamental. O tocar tem muito a ver com cuidar, e é sobretudo este cuidado que damos a nós mesmos, e ao cuidar de nós e tratar de nós, criamos um conjunto de linguagens internas que depois também levamos ao outro, e antes de tocar no outro, portanto, sermos capazes de tocarmos corretamente em nós, sabermos trabalhar connosco mesmos e saber perceber os nossos próprios limites antes de nos conectarmos com o outro e desenvolvermos as barreiras e os limites já na relação com o outro. A relação íntima é uma dança de conduzir e ser conduzido. Este aspecto também é interessante, esta metáfora, esta alegoria, digamos assim, que trazemos aqui, este elemento metafórico da comparação da relação íntima a uma dança, onde se conduz e onde se é conduzido, porque isto vem precisamente na sequência do respeito próprio, do amor próprio, do saber tocar-nos a nós próprios com respeito e tocar o outro, e também conduzir o outro como nos conduzimos a nós. E a chave está exatamente no respeito mútuo, autêntico, e numa comunicação aberta, verdadeira, em que não estamos aqui para sugar ou tirar ou criar, digamos, uma porta de entrada de dopamina, serotonina e melatonina, mas sim de sermos capazes de perceber o outro como uma via de autoconhecimento e também proporcionar ao outro o seu próprio autoconhecimento através da nossa ligação, do nosso contacto, da nossa convivência, digamos assim, através do ato sexual. Psicanálise
aqui começar então com autoconhecimento e transferência e perceber que quando nós estamos em comunhão e em contacto com o outro, acaba por acontecer aqui simultaneamente um autoconhecimento, uma percepção de como somos, de como nos devemos sentir e como devemos chegar ao outro, mas também há uma transferência de energia, há aqui um lado energético, há aqui um lado de compensação quase automático de sentidos e de sensações, e aqui é importante fazer algumas perguntas, não é? O que é que eu estou projetando no meu parceiro, o que é a minha projeção e o que é que eu estou vendo e se estou vendo o outro como ele é, ou seja, aqui duas perguntas muito claras. Primeiro, percebermos a nós e através desta nossa percepção interna termos uma perfeita noção daquilo que projetamos, e assim esta é também uma verdade básica, nós projetamos sempre. Isso faz parte da nossa própria, por mais filtros limpos que tenhamos através da programação neurolinguística, é natural do ser humano projetar a sua própria imagem no outro. E a forma como nos sentimos e como vivemos e como nos sentimos a nós mesmos e como nos aceitamos ou não é aquilo que projetamos no outro. E, portanto, é muito importante saber em que momento é que eu estou, para também eu perceber o que é que eu estou a projetar no outro, o que é que eu estou a levar ao outro. E depois, neste contexto, perceber se eu estou a ver o outro exatamente como ele é. É aqui uma dupla lente, uma que me ajuda a apurar melhor a minha autoimagem, a outra na forma como eu vejo o outro. Portanto, é esta dupla lente, para fora e para dentro, que é importante que esteja apurada, tal e qual uma máquina de fotografar, não é? A chamada lente da máquina de tirar fotografias, é exatamente isso. Então, que tarefa é que eu trago aqui hoje, baseada nestas duas perguntas, o que é que eu estou a projetar no outro e se estou vendo o outro como ele é refletir sobre as nossas expectativas íntimas e quais são as suas origens. Irmos mesmo àquilo que é o fundamento da nossa própria alma e da nossa própria base, ok? Depois, aqui em termos de psicologia, aqui alterei um bocadinho a ordem, autoconfiança e comunicação, não é? E aqui há uma pergunta ou perguntas que podemos fazer, mas uma entre muitas das perguntas de psicologia que trabalham autoconfiança e comunicação é esta que eu aqui trago, não é? Como posso me respeitar para respeitar o outro? Ou seja, o que é que parte da minha essência para eu me sentir bem comigo mesmo, o que é que me faz feliz e me deixa, digamos, numa posição de auto-amor e de autorrespeito, que depois me permite respeitar o outro. É que se eu não parto de uma base de profundo amor próprio, de profundo respeito por mim e de profunda transformação interna, eu nunca vou conseguir estar com o outro sem transportar todo o meu desamor que eu tenho por mim mesmo. Portanto, começa em mim esse autorrespeito, esse auto-amor para depois projetar no outro. Então, duas tarefas, um diário sobre experiências respeitosas, ou seja, situações na nossa vida em que efetivamente soubemos estar com o outro e respeitá-lo para aquilo que ele é, para a forma como ele é, e praticar uma escuta ativa e empática sempre que estiver com o seu parceiro. Portanto, uma é interna, um diário de experiências respeitosas, e o outro é uma prática que se tem na comunicação, na escuta ativa e empática, sempre que está com o seu parceiro. Em termos de terapia de casal, trabalhar aqui muito o espaço e conexão. O espaço e conexão é a primeira base para nós crescermos enquanto indivíduos, enquanto pessoas, e portanto devemos efetivamente criar espaços e espaços de conexão, mas para isso temos que fazer perguntas, não é? Para termos esta prática ou esta existência de dança entre conduzir e ser conduzido, aquela metáfora ou aquela imagem que trouxemos no início. Então, para isso acontecer e para haver essa disponibilidade de parte a parte, é necessário efetivamente criar aqui tarefas, ou seja, nomeadamente ter conversas sobre limites, e portanto praticar essa dança de conduzir e ser conduzido na relação implica muito saber até onde é que eu posso ir ou não posso ir. Isso é conhecer o outro, saber o que é que deixa o outro confortável e desconfortável, perceber como é que ele é, como é que ele funciona, quais são os seus momentos. E então a pergunta fundamental aqui que nós devemos fazer é como respeitar o espaço do outro na intimidade. E isto implica conhecê-lo profundamente, perceber exatamente quais são as suas expectativas, quais são os seus objetivos, como é que ele se entende e se informa e como é que ele caminha, digamos assim, lado a lado connosco. Programação neurolinguística, quarto elemento, reprogramação de padrões emocionais.
é aqui um aspecto que eu acho absolutamente essencial. Ou seja, os padrões emocionais também se treinam, também se trabalham, ou seja, a forma como sentimos, como comunicamos e como carregamos, entre aspas, as nossas próprias pedras ou o nosso próprio saco de pedras, que são as nossas memórias e que são tudo aquilo que nós temos dentro de nós, esses pesos. E esses pesos é o nosso passado. No fundo, naquela perspectiva do Bert Hellinger, tem muito a ver com tudo aquilo que ao longo dos anos nós fomos trabalhando em nós, mas que também foi trazido pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos familiares, pela sociedade. Então, nós temos todos esses pesos e quando nos pomos na terceira posição perceptiva e olhamos para a nossa própria posição, nós percebemos exatamente onde estamos e que carregos temos. Então, quais reações automáticas é que eu trago para a intimidade? Esta pergunta é muito importante. Nós questionarmos que pesos carregos na terceira posição perceptiva e quais são também as reações automáticas que nós trazemos para a intimidade. As reações automáticas normalmente revelam aquilo que nós não trabalhamos e revelam também os hábitos que nós ainda não fomos capazes de criar. Aqui é muito importante uma técnica de submodalidades para fazer o chamado mapping across, ou seja, identificar um conjunto de padrões e depois fazer um swatch sobre isto, ou seja, criar uma série de outros que nós queremos incorporar e cruzá-los e sobrepô-los. Criar âncoras de experiência positiva e respeitosa para depois, a partir daqui, termos um espaço de crescimento. Conclusão, a arte de tocar o outro com respeito. Respeitar o outro é reconhecer a sua dignidade. Portanto, dizia eu, conclusão, a arte de tocar o outro com respeito, e esta conclusão da arte de tocar o outro com respeito significa respeitar o outro, é reconhecer a sua dignidade, é perceber como é que ele está, como é que ele se forma, como é que ele evolui. A intimidade é construída com autoconhecimento, empatia e comunicação, ou seja, é impossível evoluirmos e chegarmos a um patamar de maior reconhecimento e de maior presença se nós não formos capazes de nos ir construindo através da intimidade e do respeito do outro, do respeito mútuo. Portanto, respeitar o outro é reconhecer a dignidade, a intimidade é construída por autoconhecimento, empatia e comunicação, e devemos saber conduzir e ser conduzidos numa dança consciente e mútua, em que nos auxiliamos constantemente em pontos de apoio e em formas de evoluir, ouvindo o outro e transformando o nosso próprio espaço interno. Próximos passos que eu aqui quero deixar: praticar a escuta ativa e o toque respeitoso, ou seja, termos essa consciência, ou seja, saber ouvir o outro, saber estar com o outro é saber estar presente ouvindo, mais do que falando, saber fazer o toque respeitoso. Isto treina-se, quer a escuta ativa, quer a forma como empreendemos o toque e o estar com o outro. Refletir sobre limites e desejos próprios e do outro, perceber exatamente e ser muito verdadeiro também acerca de não pensar, não projetar aquilo que é a nossa própria vivência, a nossa própria estrutura. Então, também identificá-la, saber exatamente porque é que somos como somos e a partir daí sabermos identificar quase intuitivamente ou automaticamente aquilo que é, através da escuta ativa e do toque respeitoso, os nossos limites, os nossos desejos próprios e os do outro. Registre isto e pratique por um período de 15 dias, até completar os 90 dias. E basicamente era isto que eu tinha aqui para a vossa 22ª aula. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente e obrigado, grato por terem assistido a esta aula.